Tem que levar na esportiva, tem que levar na brincadeira também, porque se você for pegar a pilha da torcida, aí que eles continuam pegando no teu pé, então tu tem que entrar na brincadeira também com eles. Inclusive na Copa Cleiton He-Man você foi lá, não foi? Com certeza, fui lá entregar o troféu e foi só uma brincadeira mesmo, leva na esportiva. Mas muito mais carinho de torcida do que zoeira. É verdade, acho que de 100%, acho que 80% gostam de mim e 20% não gostam, mas é assim mesmo. Tá certo, a gente deseja boa sorte, He-Man, pra você. Agora a gente queria fazer um ping-pong. Vamos dizer assim, um bate-bola, né? Ping-pong não, porque a gente tá falando do mundo de futebol, né? Se você tivesse que escolher, assim, um golaço na carreira, qual seria? Eu escolheria aquele gol em 2011, eu estava no Nacional, na final, que a gente perdeu pro Penharol nos pênaltis, aquele gol que eu fiz, o gol do empate. Eles fizeram 1-0, né? E no segundo tempo eu recebi uma bola no fundo da lateral, cortei para dentro e chutei de direita, não sei se você lembra. A bola foi lá na gaveta. O que é que pega cartão amarelo na tua vida? O que me pega cartão amarelo eu não gosto muito de trairagem, né? Falsidade. O cara tá aqui batendo nas tuas costinhas e falando, pô, joga pra caramba. Existe muito isso no futebol? Isso é o que mais existe no futebol. Futebol, o que mais tem é trairagem. Mesmo o cara sendo da tua posição, ele vê que tu jogando, ele tá no banco, ele tá ali te conectando, tá ali te criticando ali no banco ali pra tu se lascar. Então isso é um cartão vermelho pra mim, não é amarelo, é vermelho. Agora, a maior bola fora da carreira? Eu me arrependo muito eu tive uma proposta lá pro Asa de Arapiraca em 2010 e eu tava jogando lá, né, e eu pedi para ir embora, porque uma Série B é muito boa, é uma oportunidade que todo mundo queria ter e eu tive a oportunidade de estar lá, joguei ainda, fiquei lá uns 4 meses e pedi para ir embora, então isso me arrependo muito. Um golaço que você já fez na vida pessoal? Na vida pessoal, o golaço que eu dedico é minha família, né, minha família, minha esposa, sempre estão do meu lado, sempre me apoiando, sempre me dando força, então isso para mim é mais importante na minha vida. Agora um recadinho para a torcida amazonense e quem sabe até para os times também. Quero falar para a torcida amazonense que, por mais que eu esteja lá em Imperatriz, mas acho que meu coração é amazonense, acho que já virei manauara já, né? Até porque moro aqui, minha esposa é daqui, então eu quero dizer que eu tenho o maior carinho pela torcida amazonense e todo mundo me elogiando, todo mundo me dando os parabéns pelo título, então eu fico muito feliz. Eu quero dizer que esse título também é para vocês. Olha aí, grande Cleiton He-Man, sempre uma figuraça, né? A gente deseja toda a sorte do mundo aí pra ele. Acho que ele bateu um bolão aí casando com a Aline, viu? Agora vamos mudar de assunto. Ele assumiu a Vila Olímpica esse ano e já fez grandes mudanças por lá. Aqui no estúdio eu converso agora com o professor Ali Almeida. Professor Ali, seja muito bem-vindo. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos os telespectadores do Craque na TV. Esse programa é realmente o Craque na TV porque você é uma craque nessa apresentação. Obrigada, professor. Agora vamos falar um pouquinho da Vila Olímpica de Manaus. A gente teve aí essa semana um pouco conturbada com essa história de jogo, Flamengo e Vasco, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. A pista de atletismo saiu finalmente, né? A pista de atletismo era uma polêmica, né? Assim que eu entrei na Vila, tinha um material pegando sol e chuva lá, e que essa cola estragou e não foi possível a colocação e estava jogado lá. E de imediatamente, em 55 dias, nós fizemos o trabalho, o governador nos orientou e colocamos em 55 dias uma pista que estava já a prestes de perder, tanto é que o valor de uma pista dessa, não é para brincar com aquilo, custa 7,5 milhões hoje se você for fazer uma pista nova. Mais alguma reforma prevista lá para a Vila Olímpica, por exemplo, centro de alto rendimento? A reforma que nós temos agora a próxima reforma é a reforma do Parque Aquático e a construção de um centro de lutas. Então vai ter um ginásio somente para lutas. E também está no nosso cronograma a reforma do hotel e a reforma do restaurante.
Agora, tinha também planejado a reforma da piscina de saltos, que eu acho que praticamente nunca foi utilizada, né? A piscina de salto, ela teve um problema desde a sua construção. Ela foi construída fora das dimensões olímpicas. Então, não podia ter uma competição oficial nela. Agora, nós vamos reconstruir a piscina. Derrubar aquela plataforma que ela não tem nada a ver com nem o padrão olímpico, nem para campeonato mundial, nem para brasileiro, não serve mesmo. E agora nós vamos fazer uma plataforma dentro das dimensões olímpicas e uma caixa de salto também dentro das dimensões olímpicas. Isso vai ser construído, não vai ser reformado. A piscina e a piscina olímpica e a semi-olímpica, sim, vão ser reformados. E junto com quando que começa? Tem uma licitação, está na CGL, e nós estamos esperando quem vai ganhar essa licitação para começar. Agora, existia um projeto para o centro de alto rendimento, por exemplo, para a parte do tênis de mesa, até mesmo para a parte do boxe, de climatizar aquela área. Ainda estão pensando em fazer isso ou não? Estamos pensando em fazer isso. O boxe ele vai para o ginásio de lutas, porque vai ser boxe, judô e luta livre olímpica. É o ginásio de lutas. Aquele local do tênis de mesa, ele tem que ser climatizado. Agora, tem um outro problema também de um outro projeto que foi feito completamente errado e que continua lá, que é a pista de skate. Aquele espaço tem um futuro melhor destinado para ele? Aquele espaço tem um excelente futuro. Agora, nós temos os Jogos Pan-Americanos no Canadá, em Toronto. E nós temos um atleta, o Juan, da luta livre olímpica, que foi convocado para a seleção e vai participar do campeonato pan-americano, defendendo as cores do Brasil, representando o estado do Amazonas. E naquele local da pista de skate vai ser feito o centro de lutas. Como é que as pessoas podem fazer? Porque as pessoas acham que só atleta de alto rendimento que pode ir lá na Vila Olímpica se inscrever, mas não. Está aberto à população no geral, né, professor? Olha só. Como é que faz para se inscrever? É bem simples. Quando eu cheguei na Vila Olímpica, ela era frequentada por 800 pessoas. E a Vila Olímpica, já pensou um negócio monstruoso daquele? Ela estava basicamente entregue. Hoje são 3.000 pessoas por dia ali. Nós queremos até o final do ano chegar a 5.000 pessoas, tá, frequentando a vila, 5.000 pessoas. Então, hoje ficou mais fácil, porque nós fizemos um departamento de matrículas, onde você vai lá, se inscreve e na mesma hora você começa a praticar a atividade. Nós atendemos a comunidade, nós atendemos aos deficientes físicos, nós atendemos ao alto rendimento, aos atletas, às escolinhas e também ao alto rendimento, porque as federações que representam nossos estados, com as suas modalidades, todas treinam dentro da Vila Olímpica. Então, esse trabalho é feito pelas federações dentro da Vila Olímpica. Os deficientes físicos também treinam dentro da Vila Olímpica. A comunidade treina dentro da Vila Olímpica. As escolinhas são feitas dentro da Vila Olímpica. Você quer saber quantas modalidades a gente atende lá? De lutas, judô, luta livre olímpica e boxe. Esporte de quadra, vôlei, basquete, handebol, futebol de salão. Piscina, polo aquático, natação comunitária, natação para a escolinha, natação competitiva e a natação para os deficientes físicos, portadores de deficiência física. Mais arco e flecha e tênis de mesa e atletismo. Essas modalidades todas nós atendemos dentro da Vila Olímpica. Agora, depois dessa... Todas estão funcionando, tá? Sim, sim. Todas, não é meia boca não, estão funcionando direto. Não tá meia boca não, né? Não. Agora, com todas essas reformas, com todos esses ajustes, o senhor acha que, pelo menos até o fim do ano, a gente pode já dizer que a gente vai ter uma Vila Olímpica que pode formar atletas competitivos? Porque, para quem não sabe, o professor Ali é o único técnico que foi para uma Olimpíada. O único técnico olímpico da cidade. 1992. Com o Eduardo Piscinini. Será que a gente consegue formar outros Eduardos Piscininis, outros Sandros Vianas, outras Biancas com a Vila Olímpica que a gente tem hoje? Deixa eu te explicar qual é, eu acho que a grande jogada da Vila Olímpica. A primeira é você reformar a vila, tá? Colocar de novo ela com um ambiente para o atleta de alto nível. Desde a iniciação, desde o processo didático-pedagógico da iniciação esportiva até o alto rendimento, mas alto rendimento mesmo. Agora, no mês de junho,
nós vamos celebrar, nós já estamos em conversa para celebrar um convênio com a Alemanha. A Alemanha está disponibilizando para a gente 14 modalidades olímpicas de competição de alto rendimento. Eu não acredito, de maneira nenhuma, eu quero dizer o seguinte, eu não fui um treinador olímpico por acaso. Eu fui um treinador olímpico porque eu tive muitos estudos e capacidade para adquirir conhecimento para formar um atleta olímpico. Eu não acredito que os nossos novos treinadores, os nossos novos professores de educação física, sem conhecimento, cheguem a lugar nenhum. Desde o início de aprender a planejar até o programa final. Você final. Você fala que quem não tem cronograma não tem planejamento, não tem como. E aí nós vamos fazer uma parceria com a Alemanha até o final do governo. O governador José Mello vai reunir com esse coordenador lá da Alemanha, a Alemanha de Colônia, onde é o maior centro, para mim, um dos maiores centros do mundo da fisiologia esportiva e aonde a Alemanha distribui conhecimento para o mundo inteiro. Então, a gente está fazendo isso no mais alto nível. Nós vamos abrir isso não só para o professor de Educação Física da Vila, mas para todos os professores de Educação Física do Estado, inclusive os acadêmicos. Porque nós queremos formar vários professores em alto nível de todas as modalidades. Sem isso, Júlia, não há competição de alto rendimento. Aí sim, a gente parte para um ciclo olímpico de 4 anos, os professores com conhecimento, a Vila Olímpica com trabalho de massificação, que é da quantidade que você tira a qualidade. Para você ter uma ideia, o Piscinini veio de um trabalho de massificação que eu fiz dentro do Nacional de 1.500 alunos. E apareceu um Piscinini de 1.500 alunos. O trabalho de massificação que eu fiz dentro da Aquática Manauara, apareceu a Flávia, apareceu o Diogo, apareceu o Felipe Abraim, apareceu o Ali Filho, apareceu a Raquel, apareceram vários nadadores dentro do trabalho de massificação. Esses nadadores foram nadadores todos de nomes nacionais e internacionais. Verdade. Agora, professor Ali, vamos sair um pouquinho agora da Vila Olímpica. Agora, a Vila Olímpica é responsável também pelos estádios que foram aí construídos para atender as demandas da Copa do Mundo e que vão também atender as demandas das Olimpíadas no próximo ano, né? Se Deus quiser, tudo certinho já. Se Deus quiser. Olha só, a Vila Olímpica ela é responsável por todas as praças esportivas do governo do estado. São 7 praças. Né? A Arena Amadeu Teixeira, a Arena da Amazônia, a Vila Olímpica, o estádio Ismael Benigno, o Carlos Amite, o Renê Monteiro e o Elias Assayag em Parintins. Todos eles são administrados pela Vila Olímpica. E nós temos 4 campos que o Comitê da Rio 2016 exige de treinamento com 8 equipes que vêm para Manaus. São 4 equipes femininas olímpicas e 4 equipes masculinas olímpicas também, de futebol. E nós temos o Ismael Benigno e o Zamite pronto. Nós temos aprontando o da Zona Norte, lá no Oswaldo Frota. Nós temos que trocar aquela grama. A grama de lá é a Esmeralda, né? Nós temos que colocar a Bermuda 16. Que é a mesma grama que são... Então é o estádio da Zona Norte que vai receber os jogos, porque... Não, ele vai receber treinamento. Pois é, exatamente, um dos centros de treinamento, mas em princípio... Então a Ubra foi descartada? Foi descartada, são 4 centros que a gente... nós fizemos um trabalho, ficava muito caro trabalhar com a Ubra, porque tinha que construir tudo lá. O SESI, ele tem 4 vestiários perfeitos. Só o gramado dele é bom, mas a grama não é a grama exigida... Porque tem que ser a mesma grama. Sim, pela FIFA. Então tem que trocar essa grama e fazer a mesma grama que está dentro do Zamite e do Ismael Benigno. Agora, professor, o Carlos Zamite e o Ismael Benigno estão sendo muito utilizados no Campeonato Amazonense. Estão dando prejuízo ou não? Não, de maneira nenhuma. Ele nunca dá prejuízo, primeiro, está servindo ao futebol amazonense. Né, que é uma promessa do governador. Você sabe que antes desses estádios existirem, o futebol amazonense não tinha onde jogar, estava sem campo. E hoje ele tem 2 campos e que atende perfeitamente e que eles não estão tendo nenhum problema para realizar jogos. Para realizar jogos tem até folga, entendeu? Tem até folga. Uma promessa que o governador fez também do governo do estado fazer a final do campeonato amazonense, isso numa reunião lá atrás, na Arena da Amazônia. E isso vai ser feito no dia 20 do mês que vem. Esse compromisso é um compromisso do governador com os clubes de futebol. Agora,
A gente passou aí pela essa discussão de Flamengo e Vasco, de jogo preliminar ou depois do jogo. Enfim, ficou decidido que o jogo entre Flamengo e Vasco vai acontecer no dia 19, às 8h30 da noite. Um dia antes da final do Campeonato Amazonense, continua no dia 20, sábado, às 3 da tarde, claro, com transmissão da TV A Crítica. Não vai ter nenhum prejuízo para a Arena, esses dois jogos tão pertinho do outro? Não, a Arena vai ganhar com isso. A Arena da Amazônia vai ganhar com isso. Quem vai ter prejuízo são os clubes, que deixaram de fazer a rodada dupla, porque ficaram as pessoas criticando muito, e essas pessoas que criticam não chegam lá, e quando o clube está precisando de dinheiro, olha, o futebol amazonense tem deficiência para pagar um quadro móvel, para pagar uma arbitragem, para pagar a gandula, para pagar a ambulância, uma deficiência muito grande. Então, essa empresa queria fazer rodada dupla, mas o mando de campo do campeonato amazonense, foi determinado pelo governador e ninguém vai mexer nisso. Isso é ponto final. Quem falar outra coisa está falando besteira por aí. Está querendo se promover à custa de quem que eu não sei. Mas se fosse feita a rodada dupla, a empresa daria uma verba para a Copa Amazônia, que é o segundo semestre. Ia pagar toda a arbitragem, né? Tava tudo já... Pagar todo o quadro de árbitro, toda a despesa do estádio. O governo ia ganhar, a Fundação Vila Olímpica ia ganhar e os clubes de Manaus iam ganhar, porque eles iam receber acima de R$100 mil de cota sem fazer o mínimo esforço. Eu quero saber, isso não vai ser feito mais por causa de uma pressão de pessoas que não entendem disso, se meteram e atrapalharam. Quando faltar dinheiro, e falta, não é quando vai faltar, nesse momento falta para os clubes do Amazonas dinheiro, eu quero saber se essas pessoas vão tirar dinheiro do seu bolso. Olha, nós criticamos, agora nós viemos aqui ajudar. Eu quero saber se vai acontecer. A parte do governo do estado, para deixar bem claro para o teu telespectador, é o seguinte: qual é o compromisso da gestão da Vila Olímpica? É só ceder o estádio para os jogos. Não fomos nós que fizemos esse acordo, foram os clubes com a empresa. E hoje desfizeram por causa da pressão. Os dois lados desfizeram por causa da pressão que vieram dando aí, entendeu? Se eu tivesse num clube desse, eu não aceitaria tipo de pressão, porque depois eu ia comprometer essas pessoas a botar o dinheiro no meu bolso que eu deixei de ganhar. Agora, professor, falando em dinheiro, ainda tem toda aquela questão do repasse da verba do governo do estado para os clubes amazonenses, que ainda não conseguiu se concretizar, né? Eu tive uma conversa com o presidente da Associação dos Clubes Profissionais do Estado, Cláudio Nobre. Vamos ver o que ele falou sobre esse repasse. Nós estamos numa penúltima tentativa antes de esgotarmos e irmos de novo ao governador, porque me parece que, é lógico que os gestores da Vila têm a sua maneira de agir, tem a sua, vamos dizer, a defesa dos técnicos que eles fazem, mas me parece um pouquinho de má vontade, porque a gente já levou várias situações de soluções, eles já nos trouxeram várias situações de soluções, e mesmo as situações de soluções que eles nos trazem, algumas horas depois que eles trazem a solução, eles dizem que não dá mais para ser. Então, a gente vai esgotar uma última cartada, que se a gente tiver essa cartada, é impossível eles dizerem que não, e se disserem que não novamente, aí não resta nada, a não ser o que eles indicaram na última reunião conosco. Vão ao governador. Deixa eu fazer um comentário aí. Claro. O Cláudio, ele confundiu aí, ele falou os gestores da Vila, e esse dinheiro não foi repassado para a Vila. Se fosse, a gente tinha resolvido. Para a Segel, são os gestores da Segel. Eu acho que o Cláudio confundiu aí entre Vila e Segel. São os gestores da Segel, esse dinheiro está lá com eles. Está com a Segel, a Vila Olímpica não pode fazer nada nessa questão? Nada, a Vila Olímpica não pode fazer nada nisso. Mas o problema é de documentação. Mas eu acho que, como eu dei uma sugestão para eles, Júlia, é o seguinte: nós temos a Procuradoria-Geral do Estado. E eu pedi a eles que pegasse a opinião por escrito, como se regularizaria isso, entendeu? Porque dinheiro público não é brincadeira. Você tem que levar muito a sério. E aí, nessa doação, passa a ser um dinheiro que vai ser para o futebol amazonense e para os amantes do futebol do Amazonas. Então, eu acho que se eles levarem isso para a Procuradoria do Estado e também para o Tribunal de Contas do Estado, esse problema seria resolvido. Eu acho que tem que ter uma sugestão do Tribunal de Contas e uma sugestão da Procuradoria. Aí, isso vai encerrar mesmo, de uma vez por todas. A gente vai ficar esperando para que isso seja resolvido o mais breve possível, porque tem muitos clubes aí passando mas não é a Vila Olímpica, viu? Não é a Vila Segel. Olímpica.
Professor Ali, muito obrigada, viu? Boa sorte na gestão à frente aí da Vila Olímpica de Manaus. Espero que a gente consiga alavancar ainda mais o esporte, né? A gente já, com tantos problemas, a gente já consegue ter tanto destaque, né? Imagina se tiver tudo correndo certinho, a gente vai arrasar. Júlia, deixa eu te falar uma coisa. Eu agradeço muito o apoio que eu estou tendo da imprensa, de modo geral, porque nós temos uma experiência. Eu participei de trabalhos com a seleção brasileira, eu sou um dos membros fundadores do Conselho da Confederação Brasileira. E a gente participou desde seleção infantil, seleção juvenil, seleção de juniores e seleção principal do Brasil, tanto em Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, Copa do Mundo e Olimpíada. Essa experiência todinha que eu adquiri ao longo desses 50 anos, eu estou colocando em prol do desporto amazonense, em prol da educação física e em prol do meu estado e em prol do Brasil. Boa sorte, é Obrigado. o que a gente deseja. Bom, e olha, gente, no próximo bloco tem análise da rodada com o Adeilson Albuquerque e um bate-papo com esse cara aqui, ó. O Charles, novo ídolo do Nacional. Fica pra Série D, é rapidinho, eu já volto. Aqui na TV, já de volta, tá vendo como foi rapidinho? E olha, pra falar de futebol, desse cara aqui, ó. Ele veio com uma missão nada fácil, substituir Vandergol no Nacional. Mas já na primeira partida, defendendo o Leão, deixou a marca dele, ganhou a confiança da equipe e da torcida, estendeu o contrato com o time e já é ídolo do clube. Eu tô falando de Charles Queiroz. Ele tem 23 anos, nasceu no Distrito Federal e é um craque. Bem, pelo menos é isso que a torcida de um dos maiores clubes do Amazonas diz. Estamos falando de Charles Queiroz, meia atacante do Nacional. Todos os elogios da torcida têm um motivo. O cara chegou aqui quase na metade do campeonato e já fez 8 gols no Barezão. O meia atacante tem tirado o sossego da zaga adversária. E olha, a maioria das finalizações é com categoria. Quando não faz o dele, sempre encontra um espaço para cruzamentos e belas jogadas que terminam em gols. Com tanto talento assim, o atleta que chegou em meio a desconfianças e com uma missão nada fácil, a de substituir o homem-gol Vanderlei, já ganhou o apoio da torcida e virou o queridinho. Faz tempo que a gente precisa de um jogador como o Charles, aquele camarada que busca o jogo para ele, procura todo o tempo a bola, tá perto da bola, não se esconde do jogo, faz gol principalmente e também é um jogador de armação, né? Porque a função dele é de meia, mas ele joga como um meia muito avançado, como atacante e a gente precisava de um jogador assim. Mas tem outros que no começo ficaram desconfiados com esse tal novato que chegava ao Leão. Quando ele chegou, a gente ficou desconfiado, né? A gente fica meio receoso também, né? Mas no primeiro jogo a gente já viu que ele era diferenciado. Ele fez aquele gol contra o Bahia e todo jogo ele se destaca e parece que foi uma das melhores contratações do ano. Charles começou a carreira no Gama de Brasília e defendia o Mamoré de Minas antes de chegar ao Nassa. O meia, que estreou pelo time com um golaço na Copa do Brasil, ganhou a chance de ser titular e soube aproveitar. As grandes atuações de Charles não trouxeram só alegrias, mas dúvidas também. Clubes das Série B e C estão de olho no meia. Tem uns times aí atrás de mim, mas não é nada certo ainda. Tem o Bahia, tem o Volta Redonda, o Caxias, mas não é nada certo ainda, ninguém acertou nada ainda, não falei com ninguém ainda. Mas meu pretendo é ficar aqui no Nacional. Charles fica tímido diante das câmeras e fala pouco. Durante a entrevista foi difícil arrancar algumas palavras do craque. Deus me abençoou com essa porta e abriu a porta para mim. Eu vim, meus amigos me aceitou bem e eu estou dando o meu máximo aqui. Tudo bem, Charles, pode continuar caladinho. O importante mesmo é que você faça a torcida amazonense gritar. Olha aí, Charles, grande craque. Lembrando que tem outro craque chegando agora essa semana também, a torcida tanto pediu, né?
Danilo Rios está de volta, da R10, para falar sobre esse assunto e sobre outros assuntos também do Campeonato Amazonense. Adeilson Albuquerque já está aqui comigo. Muito bom dia, Adeilson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia para você, Júlia. Bom dia também para quem está em casa acompanhando o Craque na TV. É sempre muito bom, maravilhoso a gente falar sobre o que a gente ama, principalmente sobre o futebol amazonense. A gente adora, né? A gente adora. Agora, a gente acabou de mostrar aí o Charles, que já caiu nas graças da torcida, da diretoria, que já estendeu o contrato dele para a Série D. Você acha que essa dupla vai dar certo, Charles e Danilo Rios? Eu acredito que sim, até porque o Charles é um cara que chegou recentemente, né? Muito se falou, inclusive, logo na chegada dele, principalmente com a saída do Vanderlei, o nosso Vandeco, que ele sofreu ali aquela situação, passou por cirurgia, enfim, e ficou fora dos gramados. Muito se falou, será que alguém vai superar o Vanderlei, né? Será que alguém vai chegar para também se tornar um ídolo, assim como o Vanderlei em pouco tempo continuou, chegou, fez ali a sua história, o seu caminho. E aí teve a situação do Charles, que chegou há pouco tempo, né? E realmente hoje muita gente já não lembra, não se fala muito mais, não é que não lembra, lembra muito sim, mas não se fala mais já tanto no Vanderlei, porque o Charles superou as expectativas, realmente chegou, superou, fez a parte dele e continua fazendo. No último jogo, inclusive, contra o Peñarol, 2 gols foram dele, né? E deu também passe para outras jogadas, inclusive para um dos gols lá do Thiago Versosa. Então eu acredito que assim como o Charles já conseguiu o seu espaço no elenco do Nacional, eu creio que o Danilo Rios também, que já é ídolo da torcida, fez um bom campeonato em 2013, também se tornou ídolo naquela época. Eu creio que os dois vão casar assim, vai ser um casamento muito perfeito ali no meio de campo e no ataque do time do Nacional. E olha, a gente não pode falar ainda, né? Porque, enfim, fontes precisam ser preservadas, né? Claro. Mas tem mais um atacante que deve aí vir depois do Campeonato Amazonense para fazer aí um trio com eles. Então, quem é? Quem será, né? Quem será? Depois a gente conta. Agora, Adeilson, vamos fazer uma retrospectiva aqui, a rodada do final de semana passado. O que você achou? Gols? Eu acho a média, inclusive, vem se mantendo, né? Nós tivemos na complementação da 15ª rodada, foram 75 jogos, 258 gols marcados, estava fazendo análise aí no fim de semana, uma média de 13,4 gols por partida, ou seja, a média de 3,2, 3,4, 3,8 gols vem se mantendo, a média muito boa. Isso aí já assemelha e faz uma demonstração muito, assim, concreta, né? Muito mesmo assim convicta de que o campeonato continua sendo um dos melhores dos últimos 10 anos e a média de 3 gols por partida vem se mantendo desde a primeira rodada. Demais. Tá sendo fácil narrar, então? Muito gol bonito para mostrar, né? Muito gol bonito, exatamente. Inclusive, quando os gols saem, né? Quando principalmente tem jogadas bonitas, e é o que a gente está vendo muito nesta partida, eu comento demais com o Leandro durante as nossas transmissões, até mesmo tanto no ar quanto fora do ar, nos nossos grupos também a gente comenta demais. Realmente os gols saem. Quando a gente não tem partida com muito gol, a gente tem pelo menos 1 ou 2 gols, como foi da última partida, bonitos. Mas são gols bonitos, né? Fantástico de serem mostrados. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação aqui? Pra gente comentar aí sobre essa briga aí no... Olha, Nacional, né? Invicto, em primeiríssimo lugar, com 45 pontos. Logo depois aí, na segunda posição, vem o Fast com 31. Na terceira colocação, Princesa, também aí com 31. Na quarta, fechando aí o G4 por enquanto, né? O Peñarol com 27 pontos. São Raimundo em quinto, desceu um pouquinho, né? Tá com 22 agora. Em sexto, Manaus com 18. Em sétimo, Nacional Borbense com 16. Em oitavo lugar, Iranduba com 16 também. O Rio Negro na penúltima colocação aí com 10 pontos. E o Operário na lanterna ainda com apenas 1 ponto. A diferença é gritante, né? Do Operário pro Nacional é uma diferença gigantesca. Agora, o que você está achando daquela briga ali até o quinto lugar ali, Adeilson? Vai ser uma briga boa, né? É, uma briga muito boa, inclusive a partir de logo mais, às 3 horas da tarde, aqui no Carlos Amit, né? Também a gente pode considerar que é um jogo de 6 pontos, já que o Peñarol ocupa ali a 4ª posição, tem 27 pontos, o time do Fast é o segundo, tem 31, o mesmo número de pontos do time do Princesa, mas vence no critério de desempate, né? O time do Fast vem melhor ali na frente, então um jogo de 6 pontos, apesar de o Fast não ter, por exemplo, o Márcio Abraão não vai jogar, o Amaral também não vai jogar, eles receberam um 3º cartão amarelo, estão fora, e o time do Peñarol também, tem 2 desfalques, né? Vai ser um jogo muito interessante, sem dúvida, e quem não for ao estádio vai acompanhar pela TV A Crítica, sem dúvida, uma boa partida. Agora, quem que você acredita que vai aí dessas... Porque Nacional, Faixa, tudo certo, Princesa... Quem que você acha que vai estar aí nas semifinais? Olha... São Raimundo, Peñarol? Eu acho que fica nessa briga aí, não desmerecendo as demais equipes, mas o Nacional já está lá, né? Esperando. Sim, o Fast também já está.
eu creio que o Princesa e o time do Penharol devem chegar junto. Apesar de ter o confronto direto aí, né? Mas eu creio que essas 4 equipes podem seguir lá para fazer a disputa da semifinal. Aliás, falando em disputa, a gente estava na sexta-feira, né? Ontem a gente acompanhou uma reunião entre alguns diretores dos times que podem estar na final. Quer dizer, Nacional, Penharol, Princesa dos Solimões, Fast Clube, e estava o São Raimundo também, né? Porque, né, tá brigando, né? Para tirar o jogo, para o jogo do Amazonense não ser preliminar do jogo entre Flamengo e Vasco, que vai acontecer agora, no dia 19. O jogo retrô, como a gente fala, né? O que você achou disso, Adeilson? Você acha que seria bom para o futebol que tivesse esse jogo de Flamengo e Vasco e o Amazonense fosse preliminar ou não? Você acha que tá certo que o Amazonense tem que ficar com um dia só para ele e o outro no outro dia? Seria muito bom. Existem as divergências, né? Por isso que é muito bom as discussões, porque cada um tem seu pensamento, seu pensamento formado sobre uma certa questão. Existem também divergências e que é muito gostoso, né, sobre este assunto. Mas seria muito ótimo, né? Eu fiquei um pouco triste, mas seria ótimo. Vou deixar bem claro aqui que se o jogo Flamengo e Vasco fosse na preliminar do nosso jogo, né, do Campeonato Amazonense na final no dia 20. Mas infelizmente não ia ser dessa forma, né? Eu acho que tudo bem, que vamos perder dinheiro, né, como o professor Ali Almeida falou há pouco aqui. Seriam 120 mil reais, a gente até trocou ali, fez um trocadilho depois que ele participou aqui. Então seriam 120 mil reais para os clubes, que já iria colaborar demais aí com a Copa até porque Amazonas, tem uns que estão com uma dificuldade enorme, muito, né? O time do Operário está com 4 meses atrasados, mais ou menos. O time do Manaus também não sabe se pode pagar esse mês. Aí nós temos aí o time do Princesa dos Solimões, enfim. Então esse dinheiro iria ajudar demais. O próprio Iranduba também, conversei ontem com o presidente Amarildo, enfim. É um dinheiro que seria muito bom. Mas infelizmente não somos nós que decidimos, né? Aí houve aí essa questão, o contraponto de muitas pessoas. Ele falou até aqui de uma pressão que aconteceu, né? Mas enfim, eu acho que o futebol do Amazonas, é claro, financeiramente perdeu, porque os clubes vão ter que se virar ainda muito mais para conquistar recursos financeiros para a Copa Amazonas, porque senão nem todo mundo vai participar. E vale vaga, né? A segunda vaga para a Copa Verde do ano que vem. É uma competição muito importante, com certeza. Bom, então agora falando de Campeonato Amazonense ainda, 16ª rodada. Hoje, gente, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a gente vai estar lá no Carlos Amit, fazendo a transmissão do jogo entre Penharol e Fast Clube. Arrisca um palpite, Adeilson? Não vou arriscar não, sabia? Ele não vou arriscar, sabe por quê? Porque o time do Penharol, tudo bem, vem de uma derrota, né? Por 4-0 para o Nacional. O time do Fast veio de uma bela vitória de 3-1 na última rodada sobre o São Raimundo. Então, tá muito parelho ali, né? É claro que um time pode ser um pouco melhor que o outro, mas dentro de campo é muito diferente, as coisas ali são 11 contra 11. O que eu posso garantir para quem está em casa é que vai ser uma excelente partida pela 16ª rodada. Então, quem não puder ir no Carlos Amit, a gente transmite esse jogão de bola hoje a partir das 3 da tarde aqui pela TV A Crítica. E que vença o seu time que está em casa, né? Se o time do Conselheiro que está em casa vencer, eu fico muito feliz. Adeilson, obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Tá bom, eu que agradeço, foi um prazer. Daqui a pouco, 3 da tarde, mais uma grande rodada do Campeonato Amazonense. Obrigado, Júlia. Combinadíssimo. Agora é o seguinte, você sabia que o pole dance é uma modalidade esportiva? Pois é, o Pan-Americano vai acontecer esse ano no Rio de Janeiro e o Amazonas vai ter 2 representantes na competição. Depois do intervalo, você vai saber quem são elas. Eu volto já, não sai daí não. Craque na TV já de volta, tá vendo como foi rapidinho? E olha, o Amazonas tem mais uma representante no fisiculturismo. Daniele Castilho vai disputar em julho o Campeonato Brasileiro da modalidade e está treinando pesado para tentar o primeiro título. 31 anos, 1,68 m de altura, 70 quilos e apenas 8% de gordura. Essa é a Daniele, que estreia no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo no dia 11 de julho. Para conseguir manter esse corpo, uma rotina pesada de treinos e alimentação. A alimentação é feita de 3 em 3 horas, a quantidade de carboidrato e proteína é bem pesada para essa fase da preparação. Tem que beber água bastante, tem que ter um cuidado dobrado com a minha saúde, eu não posso baixar a imunidade. E aí dá tempo de fazer as alimentações no meio do trabalho, no meio do... Dá, a gente tem uma bag térmica que coloca tudo bem organizadinho, aí de 3 em 3 horas eu vou lá, eu já pego ela, como, onde tiver, dou uma esquentadinha se der, senão nem se preocupa com isso, mas o importante é fazer as alimentações de 3 em 3 horas. No caso da Daniele, não existe essa história de dia do lixo, aquele que as pessoas escolhem para sair da rotina. Pizza, por exemplo, sem chance. Pizza nessa fase não.
Assim, a preparação total são 6 meses. Os 3 primeiros meses a gente pode se permitir uma refeição no final de semana, uma pizza, um doce, mas esses 3 que antecedem o campeonato não dá para sair mesmo. É difícil? É muito. Mulher, então, né, tem uma tendência doce, um desespero por doce, então é complicado, mas a gente consegue seguir direitinho. O treinador dela também é atleta e bem conhecido. Bernardo Cesarino é quem acompanha e prepara todos os treinamentos dela. Ela responde bem a dieta, ela responde bem a suplementação, treino. Eu digo até que ela assim, o apelido dela é Frankenstein, porque realmente ela é fora de série, é uma monstrinha. Daniele vai competir na categoria Body Fitness, em que as mulheres desenvolvem mais os membros superiores. E você deve estar se perguntando onde fica a feminilidade, né? Perde um pouco, porque essa categoria que eu vou participar, ela é totalmente fora do padrão brasileiro, né? Feminino, é uma categoria em formato V. Foge totalmente do padrão, mas quando você tem o amor ao esporte como eu tenho, isso é de menos, assim. Eu penso em seguir uma carreira profissional, então eu tenho que me enquadrar no padrão da categoria. Olha aí, é preciso muita determinação realmente para você se tornar aí fisiculturista, né? Queria mandar um beijo pra Dani e um beijo também pro Luciano, ó. Marido dela, que tá sempre acompanhando ela, que fica ali, né, no pé com todas as comidinhas regradinhas, que também treina, né, que também malha. Um beijo pra vocês e boa sorte, viu? A gente vai ficar aqui na torcida. E olha, você sabia que o polidense também é um esporte? Em Manaus, 2 atletas já estão se preparando para o Pan-Americano do Rio de Janeiro, que vai acontecer este ano. Critérios técnicos, de execução e artísticos, como maquiagem, figurino e musicalidade, vão ser avaliados pelos jurados. Movimentos firmes, sensuais, técnicas que exigem força, equilíbrio e sincronia. Este é o polidense, que também é uma modalidade esportiva. Em Manaus, 2 atletas treinam cerca de 3 horas por dia para participar pela primeira vez de uma competição. Flávia começou a praticar em 2013, Daniela em 2014. Mas apesar da diferença de 1 ano e das profissões, porque Flávia é engenheira e Daniela é bailarina, elas têm algo em comum. São apaixonadas pelo polidense e hoje formam uma primeira dupla que vai participar do Pan-Americano no Rio de Janeiro, entre os dias 29 e 31 deste mês. Pra gente é muito interessante isso, acho que para todo mundo que faz polidense no Brasil, porque é uma competição que está dentro do maior evento multiesportivo do mundo, que tem edição aqui no Brasil também, o Arnold Classic, né? Que é do ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger. Então são mais de 20 modalidades esportivas reunidas, acho que chega a 30, e o polidense é uma dessas modalidades. Então é um evento que reúne os melhores polidenses do mundo, então para elas... Só em ter a oportunidade de competir, de estar perto dessas pessoas que já são expertas, assim, pra gente é muito valioso isso, poder também estar fazendo workshops com eles e competir mesmo. A nota final de cada atleta vai ser dividida em 3 partes: técnica, execução e artística. Elas não revelaram a coreografia completa das barras fixa e giratória. O segredo vai ficar guardado até o dia da disputa. Mas Flávia garante uma boa apresentação, já que a dupla está bem entrosada. Olha, eu conheço a Dani há pouquíssimo tempo, ela é bem nova no pole, mas assim, desde o momento que ela entrou, a gente se deu muito bem, no entanto que foi a primeira pessoa que eu pensei em chamar para ser a minha parceira, até porque ela é muito boa e não teria com certeza a parceira melhor. Estar bailarina e acrobata é uma vantagem para Daniela executar os movimentos. Ajuda muito e a experiência com palco também. Conta muito, me deixa um pouco tranquila, mas eu não tô 100% tranquila, ainda fico nervosinha pensando na nossa competição. A viagem está marcada para o dia 27. Até lá, ainda dá tempo de aprimorar a coreografia. Para essas 2 feras, o nosso boa sorte! Uma boa sorte aí pras 2, viu? Tem que ter muita força, né? É um esporte que eu tô querendo começar. Vai que, de repente, esse ano dá certo, né?
E no próximo bloco você vai ver como o esporte tem transformado vidas. Tenho certeza que você vai gostar. Eu já volto. Aqui na TV já de volta, tá vendo? Rapidinho. Olha, faz o seguinte, se você ainda não passou na nossa página do Facebook, é Craque na TV, tá aí, ó, no seu vídeo aparecendo. Dá uma passadinha por lá, deixa aí a sua sugestão de matéria. Você que ajuda a gente a fazer esse programa todos os dias. Deixa lá seu recadinho pra gente, sua sugestão de projeto social. Se você conhece alguém que dedica parte do tempo aí para ajudar outras pessoas através do esporte, coloca o contato lá pra gente, que com certeza a gente vai ter o maior prazer em conhecer esse lugar. Bom, e agora a gente vai falar do esporte como terapia. Um projeto social desenvolvido por um grupo de professores usa o jiu-jitsu como estímulo para crianças autistas. Os resultados são sempre recompensados por abraços e sorrisos dos pequenos. Olha só. Toda sexta-feira eles ficam eufóricos, já saem das salas de aula vestidos a caráter. E os ensinamentos da luta você começa a perceber antes mesmo da aula começar. Aqui o jiu-jitsu tem outra função. Esse é um grupo de alunos da Escola de Educação Especial André Vidal de Araújo. São crianças especiais, todas elas autistas. E a aula, que começa com todo mundo super agitado, termina assim. Quando a gente lembra do primeiro dia, que nem vestir o kimono eles conseguiam, hoje a gente vê eles de kimono, obedecendo comandos, obedecendo rotina, a gente consegue começar a ver a mágica do jiu-jitsu acontecendo, né? Mas lógico, o jiu-jitsu pedagógico, aplicado de forma intencional, né? Então, a gente já consegue ver a evolução, o desejo deles de querer vir, né? Tu viu no começo lá, eles querendo vir pra cá já, né? Porque eles já têm uma noção do que vai acontecer aqui. É o momento que eles brincam, que eles se extravasam e depois eles ficam tudo calminho assim, né? Tudo calmo. Nesse processo de construção, a gente tenta, né, tirar o melhor deles. E nessa contrapartida, a gente também dá o melhor da gente. E é essa nossa busca constante, diária. Isso, legal! Sou eu, Deco. Entrevista teu colega aí, Derek. Toma! O negócio dele é lutar, né? Não é entrevista, não. Isso é legal porque a gente fica pensando, esses meninos vão lutar jiu-jitsu um dia. O meu desejo é que sim, né? Que um dia eles passem uma guarda, façam uma montada. Mas se eles conseguirem fazer essa relação pra gente é o mais importante, é o mais significativo. Obedecer comando e ter o controle. É isso que a gente espera. Né? Aqui no foco não tem medalha, aqui a medalha são eles, o desenvolvimento de cada um. É isso que a gente acredita. As aulas começaram há um mês mais ou menos e os resultados já são visíveis. Ele às vezes, na sala de aula mesmo, ele fica rodando. E aqui ele consegue trabalhar a interação social deles. Olha, filho. Ele vem todo dia, né, filho? Carinho, né? É, ele é muito carinhoso, né, filho? Ele vem todo dia e uma vez por semana essa atividade para eles é excelente, sim, com certeza. Os alunos apresentam diferentes graus de autismo, mas o fato é que nenhum deles consegue estabelecer um diálogo. Por isso, os gestos são super importantes por aqui. As professoras já começam a notar a diferença dentro da sala de aula. Principalmente a questão da disciplina, porque eu tenho um filho autista que estuda aqui também, o Marlis, e ele também vai participar. E só de eu falar para ele que ele vai participar e como o tio também luta jiu-jitsu, ele já muda. Imagina os meus dentro de sala que não tinham esse conhecimento, eles já estão mudando, eles têm assim um comportamento um pouco melhor. Melhorou assim, vamos dizer, 30%. É o esporte, mais uma vez, mostrando que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive desses pequenos. Olha aí que história, né, gente? Muito legal ver o esporte ajudando aí essas crianças, né? Fica aqui o nosso grande beijo pro Alexandre Romano, pro professor Portos, para toda a equipe, né, do colégio que faz esse trabalho aí com tanto carinho. Gente, é o seguinte, o Craque na TV de hoje fica por aqui, viu? Você vai ficar agora com o programa Nosso Encontro e a Baby Risato. Na segunda tem mais esporte no Manhã no Ar e no A Crítica na TV. A gente se encontra. Beijo, tchau, tchau.